Exatamente. Doutor Guastelli agora explica para a gente, doutor, ele está saindo do condomínio dele, está dentro da viatura. Qual é o passo a passo agora, né, com a prisão dele e ele, enfim, se entregou, doutor? Realmente aí, só para confirmar, houve essa ação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Corregedoria da Polícia Militar, e eu obtive a informação aqui agora, né, exclusiva, realmente foi decretada, né, a prisão preventiva militar do Tenente Coronel Neto. Então foi uma ação conjunta, porque ainda a Justiça Comum, aqui a quinta vara do júri, né, o Ministério Público não se manifestou, ou seja, ainda não houve a decisão da prisão preventiva feita pelo 8º Distrito Policial. Então é uma ação conjunta, agora ele vai ser encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar aqui na capital, em São Paulo, né, vai passar muito provavelmente ou pelo IML ou pelo hospital, né, do Barro Branco, lá na zona norte de São Paulo, para fazer o exame, antes de ser recolhido, né, ao Romão Gomes, ao presídio Romão Gomes. Então ele vai estar respondendo a um processo penal militar, né, para apurar a conduta dele perante as leis do Código Penal Militar. E o outro processo é o processo, né, do feminicídio, né, e da fraude processual. Feminicídio porque ele, segundo as informações, né, o relatório da investigação aqui, o indiciamento, ele matou, né, a soldado Gisele no dia 18 de fevereiro, hoje completando um mês. Então são dois processos, o feminicídio a pena de 20 a 40 anos, fraude processual uma pena de no máximo 3 anos. Então ele vai a júri popular por esse crime. E na Justiça Militar, né, perante a Corregedoria da Polícia Militar, ele vai ser julgado pelos crimes militares lá que são apontados na denúncia, né? Ainda nós não tivemos acesso, então não dá para eu falar aqui quais são os crimes militares que ele estaria envolvido. Então são duas instâncias distintas. Muito provavelmente na Justiça Militar ele vai perder a patente e muito provavelmente será expulso também da corporação com o trânsito em julgado dessa decisão. Doutor, nesse momento hoje ele é apenas trazido aqui provavelmente para a Corregedoria, passa por um exame de corpo de delito, mas nenhum tipo de oitiva acontece, é apenas no fórum criminal que isso pode acontecer? Então, muito provavelmente, como ele foi preso, né, preventivamente pela Justiça Militar, ele possa ser conduzido para a Corregedoria, ele prestar um depoimento, pode acontecer isso, depois ele faz o exame de corpo de delito e depois irá para o presídio Romão Gomes. E a par disso, na Justiça Comum, né, na delegacia, ele já tinha dado o depoimento dele aqui, né, o mês passado, né, falando que ele não tinha nenhuma participação no crime. Então, perante agora a Justiça Comum, será somente o interrogatório dele, né, na primeira fase do Tribunal do Júri, na fase de instrução, que ele vai ser ouvido formalmente pela juíza da quinta vara do Tribunal do Júri. Da Justiça Comum, esse resultado do IML, né, ele foi determinante para a polícia passar ali de suicídio para uma morte suspeita e depois feminicídio e fraude processual? Todos os exames do IML foram determinantes, porque já o primeiro laudo cadavérico, né, já dizia que ela tinha sido vítima de um tiro, a trajetória da bala, né, descendente e ascendente, e aí os exames complementares após a exumação, né, trouxeram maiores informações para que fosse, né, ele indiciado e pedida a sua prisão preventiva. Então todo esse conjunto de provas técnicas, né, e inclusive os telefonemas que ele realizou para o Copom foram gravados, né? Tem o horário da gravação. A primeira chamada para o Copom foi às 7h57, depois para o resgate, né, foi às 8h01, né? E inclusive a prova, vamos por assim, a prova fundamental também no dia dos fatos, né, foi a foto daquele primeiro socorrista que atendeu a ocorrência, e ele tirou aquela foto porque ele achou estranho, porque até então o tenente-coronel dizia que ela teria se suicidado. E com uma vasta experiência que esses socorristas têm, né, em casos de suicídio, verificaram que aquela cena não era cena de suicídio, e sim de um crime muito provavelmente passional, envolvendo aí um feminicídio. Então todo esse conjunto probatório, né, as contradições deles nos depoimentos levou a polícia a indiciá-lo e pedir a sua preventiva. Doutor, acontece a exumação do corpo ali da Gisele, mas num caso como esse, no primeiro momento, essa perícia ali do IML, ela já não tinha que ser mais detalhada ou não é assim que funciona? Se a gente tem uma possibilidade de um suicídio, é um tipo de trabalho técnico e só depois, quando existe uma morte suspeita ali, é que se faz outro tipo de análise nesse corpo?
Não, o primeiro laudo que foi feito, o exame cadavérico dela, foi um laudo bem feito, bem elaborado, mas é que precisava de algumas informações a mais complementares, que quando o delegado recebeu esse primeiro laudo, ele ficou com dúvidas em algumas coisas, algumas questões, que aí ele fez um novo questionamento para o Instituto Médico Legal, né, pediu a exumação e aí com base nesse questionamento dele, né, foi feito, vamos dizer, novo exame cadavérico, que ajudou a complementar, né, o primeiro laudo cadavérico. Então, ou seja, o primeiro laudo cadavérico já dizia, né, que foi um tiro, né, que houve um tiro descendente e ascendente e que, diante disso daí, né, que algumas dúvidas que surgiram, né, para eliminar qualquer dúvida, né, e realmente cravar que foi um feminicídio, o delegado aqui pediu esses exames complementares. Além desses laudos técnicos, o depoimento de um histórico aí, talvez de uma postura violenta, de uma postura com muito ciúme dela, também é muito importante para a polícia para poder fechar esse caso? Sim, foi muito importante, inclusive outras vítimas, né, outras pessoas que foram ouvidas pela autoridade policial aqui, o delegado, narraram, né, esse comportamento dele, o comportamento, por assim, doentio, possessivo, que não deixava ela usar maquiagem, saia, batom, né, e tudo isso daí, o controlador, a pessoa controladora, manipuladora. Então, diante disso daí, de todas essas provas, né, das oitivas dessas testemunhas, que eu falo, foi fundamental, né, para cravar. E mesmo porque só estava a Gisele e o tenente-coronel no apartamento. Não havia mais ninguém naquele local. E a vizinha também ouviu o estampido, porque nós não podemos esquecer que o dia 18 de fevereiro foi uma quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas. Então, ou seja, não havia barulho, não havia movimentação, pouca movimentação no prédio. Doutor, muito obrigado pelas informações. A gente continua aqui em frente ao DP, então, e voltamos a qualquer momento com mais informações a respeito desta prisão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.